Fala turma querida, povo lindo que assiste aí o canal da Jornada, ou você que chegou por acaso nesse vídeo. Esse vídeo tem uma importância assim, muito grande para mim, porque esse assunto que eu vou tratar com vocês aqui foi o desenrolar de uma vida maravilhosa, sabe? Hoje eu posso dizer que sou um cara muito feliz, sou um cara muito realizado em muitas das áreas da minha vida, né? Eu observo todas com muito cuidado. E eu não era assim. Eu nem sempre fui feliz, eu sempre fui muito ansioso, sempre fui muito preocupado. Vivi fases assim de muita angústia, fases de muita infelicidade, sabe? Fases de grande vazio dentro de mim. E chegar hoje na maturidade que eu tenho, olhando para a vida que eu tenho hoje, poder compartilhar isso com vocês, poxa, eu fico aqui na expectativa de que isso possa te ajudar e possa, sei lá, sabe, virar uma chave na sua vida, assim como virou na minha, né? E como foi que tudo isso começou? Eu sempre fui muito assim, reflexivo, cara. Eu sempre perguntei o porquê das coisas, né? O para quê das coisas. E bem especificamente assim, com 24 anos, foi o auge do sucesso na música, do meu sucesso na música, né? Eu comecei a ganhar muito dinheiro. Eu passei a ser reconhecido no Nordeste, no Norte do país todo, e isso me trouxe muito reconhecimento, trouxe muitas portas abertas, muito trabalho, muitos resultados, muita coisa realmente junta, né? Tá rolando uma chuvinha gostosa aqui enquanto falo com vocês, mas ao mesmo tempo, foi exatamente nesse muito tudo que eu tive a oportunidade de vivenciar os maiores vazios, talvez, da minha vida, as maiores questões, as maiores perguntas, né? Ver todo aquele sucesso que eu estava vivendo e continuar sentindo uma angústia dentro de mim, continuar sentindo ansiedade, continuar sentindo vazio. E isso sempre me fez refletir muito, né? Eu ficava tentando entender o porquê. Eu nunca fui de viver, sabe? Viver por viver, sabe? Deixar a vida levar. Eu sempre procurei organizar esses sentimentos de maneira que eu pudesse realmente me sentir feliz. E eu tinha uma expectativa muito grande de que a felicidade estaria exatamente na realização dessas coisas. Eu venho de uma família de classe média baixa, passávamos por muitas dificuldades financeiras, eu via o sofrimento dos meus pais e eu tinha essa expectativa. Poxa, quando eu fizer sucesso, quando eu ganhar dinheiro, quando eu puder proporcionar uma vida financeira melhor para minha família, para os meus pais e tal, eu vou ser um cara feliz de verdade, eu vou ser completo, eu vou me sentir pleno, e isso não aconteceu. Eu acho que essa foi a parte mais profunda assim, das minhas reflexões, porque a minha maior angústia era por que não aconteceu? Né? Poxa, se eu trabalhei tanto, eu lutei tanto, eu ralei tanto para chegar até aqui, e achava que isso ia me fazer feliz, por que isso não me fez feliz? Por que o dinheiro não pôde organizar a minha vida? Por que eu não me sinto pleno? Por que eu não consigo, apesar de ter tantas coisas, e aí eu tinha um sentimento, pô, será que eu estou sendo ingrato, né? Apesar de tantas realizações, tantas conquistas, por que eu continuo sentindo esse vazio? E eu acho que a chave virou bem aí, né? Nessa época eu comecei a entender que as realizações materiais, elas não tinham a capacidade de nos fazer feliz por completo. Isso me fez entrar assim numa perspectiva de mudança e de busca interior muito grande. E é aí onde eu começo a falar sobre o tema deste vídeo, sobre espiritualidade, né? Como a espiritualidade chegou e realmente mudou a minha vida. Eu comecei a entender que a gente não é só o que a gente vê, a gente não é só o alimento, só a roupa, a gente não é só a conquista ou o resultado do trabalho, a gente não é só aquilo que a gente almeja ou sonha e que vai se materializar, né, nas nossas conquistas e nos nossos resultados. Eu comecei a entender que havia algo mais profundo que também precisava ser alimentado. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu cheguei à maturidade, ao entendimento de que, poxa, nós também somos espirituais. E na época, poxa, eu cresci com a família católica tradicional, né? Nós íamos à missa, minha família rezava o terço, eu tive uma base. E eu comecei a procurar por esse caminho que eu já conhecia um pouco, né? Voltei a ir à missa, voltei a ter momentos assim de leitura,
mas ainda assim me sentindo muito vazio, muito angustiado e tentando encontrar realmente essa coisa que preenchesse, né? À medida que o tempo foi passando, eu comecei a buscar eventos maiores onde eu pudesse sentir mais a presença de Deus, sabe? Eu tinha uma sede que era interna. Como eu te falei, nessa época eu estava com 6 carros na garagem, morando numa casa linda, vivendo assim resultados financeiros extraordinários, viajei pelo mundo, conheci países, conheci os maiores pontos turísticos, cidades turísticas do Brasil, né? Fernando de Noronha, Gramado, Rio Grande do Sul, sabe? Viajei tudo. E o vazio, sabe? Essa sede interna, essa sede de espírito, ela continuava. Comecei a ir à missa, como eu falei, a ir a missas, né? E continuava sentindo, até que um dia, assim, num por acaso, né? Hoje eu já descobri que aquilo que a gente procura termina nos buscando também. E na academia, na época eu estava malhando, e fui convidado para conhecer uma igreja, na época evangélica, e fui. Mas eu não quero aqui falar da igreja evangélica. Hoje eu sou bem, sabe, assim, para mim isso é muito definido. Mas quando eu fui naquela igreja, havia uma presença muito forte, sabe? Eu senti algo muito forte que talvez pela primeira vez alimentou o meu espírito, sabe? Eu fui tocado por dentro. Eu já conhecia o toque do dinheiro, já conhecia as realizações, sabe? O experimentar os prazeres e as alegrias do mundo físico, né? Mas naquela noite eu fui tocado por dentro. Naquela noite eu me arrepiei, naquela noite eu chorei, naquela noite aquela palavra que foi ministrada ali, sabe, tocou meu coração de verdade e eu descobri que nós necessitamos de uma relação com Deus, cara. Isso mudou minha vida assim por completo e de lá para cá a espiritualidade realmente despertou na minha vida. Eu não estou aqui para falar para você de religião, respeito qualquer religião, cultura, crença, qualquer coisa que você tenha crescido, mas eu quero falar de como a espiritualidade entrou na minha vida, né? Surgiu e fez diferença na minha ansiedade, nas minhas preocupações, nas minhas tristezas, nas minhas angústias, nos meus vazios, porque eu vejo que isso é um problema geral. A humanidade sente isso, né? E eu poderia estar falando aqui de várias coisas, de métodos, de meios, de maneiras, de coisas, mas eu quero te dizer uma coisa: existe algo que só nessa busca espiritual realmente que pode te preencher. É só aí, sabe? Você vai resolver suas coisas materiais, físicas, a sua estrutura, a sua casa, a sua família, mas ainda assim algo vai faltar. E foi na espiritualidade que eu encontrei essas respostas. Na espiritualidade, a primeira coisa que me veio é o entendimento, né, a maturidade, é que existe um Deus maior do que tudo isso, tudo que nós vivemos. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas e um Deus que eu tenho acesso, que nós temos acesso, um Deus que a gente pode se relacionar, sabe? Cara, é muito interessante isso, porque não importa, poxa, eu sou um cantor de forró, você talvez faça outra coisa e cada um de nós temos uma história, temos uma vida e isso não importa. O que eu quero deixar claro aqui é que nós somos seres espirituais e como seres espirituais nós precisamos conectar a um espírito maior, que é Deus, que é o Espírito de Deus, e que ele tem essas respostas e ele pode, sabe, matar essa sede, essa fome que a gente sente por dentro. Então, essa primeira consciência de que realmente existe um Deus soberano, dono de todas as coisas, e que eu posso e devo me relacionar com ele, isso arrancou de mim o que muitas vezes eu tinha como um sentimento de solidão, sabe? De estar sozinho, de ser sozinho, de apesar de ter família, de ter tudo, mas, sabe, aquele sentimento de assim, poxa, quem é por mim? E quando a espiritualidade nasce em nós, a gente logo resolve isso, sabe? Poxa, eu não tô só. Eu não tô só. Existe um Deus no universo que olha para mim e que eu posso falar com ele, que eu posso chorar para ele, que eu posso me sentir
abraçado, sabe, acolhido na presença dele. Vou falar mais uma vez, esquece a religião. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu sou um cantor de forró, cheio de tatuagem, cheio de falhas, cheio de defeitos, de coisas que eu ainda tenho a melhorar. E esse processo só começou, mas como é maravilhoso saber que o universo, né, está aberto a receber, a nos acomodar de maneira espiritual também e nos preencher. Então a primeira coisa que mudou minha vida foi esse entendimento e essa relação de filiação. Não é uma relação de criatura e criador, é uma relação de filiação, de pai e filho. E quando eu comecei a sentir realmente o merecimento disso, apesar dos meus erros, das minhas falhas, de tudo que eu já vivi, isso preencheu, sabe, espaços enormes que eram vazios dentro de mim e que passaram a ter muito sentido e ter muito sabor, sabe, de alegria e de paz. A segunda coisa que a espiritualidade acendeu em mim, trouxe para mim, foi a consciência de ser melhor, né? Eu acho que mexe com um pouco do entendimento de que nós somos realmente muito pequenos dentro de um universo tão grande e que a humildade ela é talvez uma das virtudes mais preciosas do homem, para que a gente entenda que a gente precisa o tempo todo estar se desenvolvendo mesmo, sabe? Para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente precisa reconhecer, e é só nessa relação, essa relação verticalizada, do entendimento de um ser maior, de um Deus soberano, que eu posso me colocar abaixo, sabe, nessa sombra, e entender que eu posso melhorar, que eu estou aqui para melhorar, que a vida é um desenvolvimento contínuo, que aquela história de pau que nasce torto, morre torto, não, morre torto se quiser morrer torto, eu posso melhorar, e essa relação me dá consciência e me torna melhor. Quanto mais eu me relaciono aqui, mais eu melhoro, sabe? Mais eu me desenvolvo como ser humano, mais os meus defeitos vão sendo trabalhados para que eu me torne um cara melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor. E eu tenho visto isso acontecer dia após dia. Essa relação, ela é uma relação que ela não tem começo, meio e fim, ela é eterna e a gente tem que alimentar ela todos os dias. Isso faz parte de quem nós somos. E nessa relação existe um desenvolver, uma melhora, né? Porque imagine esse Deus que criou a natureza tão perfeita, esse Deus que criou um mundo tão cheio de coisas maravilhosas, ele tem esse desenvolver para o melhor, para mim e para você. Então, essa relação, essa espiritualidade, ela me trouxe a consciência de que eu devo estar aberto e eu posso melhorar. Eu posso me tornar uma pessoa melhor a cada dia, um pouquinho a cada dia, um passinho de cada vez. Eu posso me permitir ser trabalhado, sabe, nos meus defeitos, nas minhas falhas. Eu que já bebi tanto, eu que já farriei tanto, eu que já vacilei tanto, eu que já cometi tantos erros. Poxa, eu quero continuar vivendo assim? Ou eu quero entender essa relação, entrar cada dia mais nela, porque isso vem trazer em mim uma melhora a cada dia, e novos sentimentos, e novos pensamentos, e uma nova consciência, né? E a terceira coisa que a espiritualidade acendeu em mim foi a consciência de que eu também estou aqui pelos outros, não é só sobre mim. A primeira coisa é essa relação. Eu preciso dessa relação, isso é o primeiro de tudo, porque ela abre a consciência de que eu posso me tornar melhor. A segunda coisa. E a terceira, me torno melhor para que eu possa ser melhor para os outros, para a sociedade. Veja, vou olhar para a minha vida. Eu lá atrás, com 19 anos, só queria fazer sucesso, só queria ganhar dinheiro. Eu pensava nos carros que eu podia comprar, eu pensava na casa que eu podia comprar, nas viagens que eu podia fazer, em tudo que eu podia ter, no relógio e minhas roupas. E eu me imaginava um cara rico, imaginava todas as coisas que eu não tive, e isso, né, eu ia resolver tudo isso com dinheiro, ia ser rico e tal. E tudo aconteceu e eu continuei, sabe, me tornando, quer dizer, continuei sendo o mesmo cara vazio, o mesmo cara que
que não mudou como ser humano, mesmo um cara que não se desenvolveu por dentro, né, intelectualmente, espiritualmente. Eu era um cantor de forró que agora estava estourado, estava ganhando dinheiro, mas que mudança realmente significativa eu poderia proporcionar às pessoas à minha volta ou à sociedade? E aí eu posso dizer para você, nenhuma. Essa relação, né, de espiritualidade que me faz refletir o tempo todo o que é que eu posso fazer pelos outros. Como é que eu posso ser um pai melhor para as minhas filhas? Eu tenho duas. Como é que eu posso ser um marido melhor para minha esposa? Como é que eu posso ajudar ela na caminhada dela, no trabalho dela, na vida dela? Como é que eu posso ajudar os meus pais? E essa relação verticalizada, gosto muito disso, ela vai gerando em nós uma empatia e um propósito de que nós estamos aqui para servir também aos outros. Então, os talentos que eu tenho, as virtudes que eu tenho, esse vídeo aqui que eu estou gravando, talvez eu nem pensasse nisso. Poxa, isso nunca foi despertado em mim até que eu conheci essa relação com a espiritualidade para entender que, poxa, eu posso servir as pessoas, alguém pode assistir esse vídeo, alguém que sente as mesmas angústias, os mesmos vazios, e a partir disso dizer, cara, olha que interessante, cara. Realmente eu não me dedico, nunca fui ensinado a buscar a espiritualidade, e talvez seja isso que está faltando, e isso pode mudar a tua vida assim como mudou a minha. Lógico que a espiritualidade, ela não anula nenhuma das outras coisas. Aqui no canal você vai me ver falando de tudo. Tem 4 áreas que para mim elas são essenciais. A primeira é a espiritualidade, sim, mas a saúde, você vai me ver falando de hábitos, de cuidados com o corpo, de cuidados com a alimentação, porque isso para mim é base, faz parte da minha vida. A terceira é a nossa vida financeira e material, é a inteligência financeira e intelectual, nosso desenvolvimento, para que a gente possa produzir e esse produzir possa gerar frutos para nós e para os outros. E a nossa inteligência emocional, que é o cuidado com as nossas emoções. Então, assim, eu estou falando aqui de espiritualidade, mas nada do restante foi apagado, esquecido ou deixado de lado. Pelo contrário, a espiritualidade me acende para uma excelência em todas as áreas. Eu posso lhe dizer com a minha vida, hoje eu sou outro cara. Hoje eu cuido do dinheiro, do meu dinheiro de outra forma. Hoje eu ajudo pessoas. Hoje eu sou muito mais organizado. A minha vida emocional, hoje eu sou outro cara, o cara que era ansioso, angustiado, depressivo, alcoólatra talvez, nunca fui diagnosticado, mas eu bebia todos os dias. E aí, com 24 anos eu bebia todos os dias para poder subir no palco e viver aquela alegria, né, passageira, momentânea. Então, a espiritualidade acendeu em mim, sim, esse desejo de ser melhor, de cuidar das minhas emoções, de ser um cara mais manso, mais calmo, mais humilde em aprender, em ouvir pessoas que sabem mais do que eu, em ir num tratamento psicológico, em conversar com um terapeuta, né, em me dedicar a conhecer um pouco mais sobre inteligência emocional, sobre finanças, cuidar do meu corpo. Dá para entender tudo isso? E são coisas que estavam adormecidas durante toda a minha vida, ali os meus 20 e poucos primeiros anos de vida, sabe? Eu não pensava em nada disso, eu só queria fazer sucesso, ganhar dinheiro e ser feliz. E eu fiz sucesso e eu ganhei dinheiro, mas a felicidade eu entendi que não estava nessas coisas. Então, o propósito desse vídeo é esse. A espiritualidade me acendeu essas coisas que hoje eu falo com muita seriedade sobre isso. Hoje eu canto forró, mas continuo falando sobre isso. Hoje eu falo sobre isso nas reuniões, quando a gente vai falar do DVD, de músicas novas e tal. Qualquer brechinha que eu tenho, eu falo sobre isso porque eu sei da importância disso para todo ser humano. E como é importante compartilhar isso para você. E assim, como eu fiz? Aí eu quero compartilhar com você também 3 coisas que eu faço para alimentar essa espiritualidade, né? A primeira coisa que eu faço todos os dias para manter essa relação viva, acesa e transformando a minha vida é o conhecimento, a leitura. Eu conheci a Bíblia, eu ganhei uma Bíblia quando eu tinha 9 anos de idade, mas eu não era um leitor, não conhecia a palavra, a história da Bíblia, todas as histórias reais de homens que já foram estudados pela ciência, pela filosofia, pela geografia, tudo que aconteceu na Bíblia, todas as questões que já foram argumentadas, que foram resolvidas, sabe?
Eu nunca me dei a estudar sobre isso. E depois desse ascender da espiritualidade, eu passei a ler, e essa leitura passou a me fazer muito bem, passou a me trazer conhecimento, passou a me trazer aprendizado, passou a me trazer maturidade, sabe? Passou a me trazer reflexões que antes eu não tinha, eu não fazia, né? Tipo, coisas que eu nunca refleti, pensei, mas as histórias, o aprendizado, sabe? Das histórias dos homens, dos reis, dos caras que foram como nós, né? Homens e mulheres que foram normais como a gente, que passaram desafios e que venceram desafios nessa relação de espiritualidade também. Então isso, sabe, me fez e me faz todos os dias um homem muito melhor. E a leitura da Bíblia, a leitura de livros, eu estudo homens, né, a vida de Paulo, a vida de Santo Agostinho, líderes católicos, evangélicos ou antigos que não tinham uma religião determinada, eram cristãos, mas que estavam ali, né, tentando aprender sobre isso. Cara, como isso é enriquecedor, como isso é enriquecedor. Então a leitura é uma das primeiras coisas que eu indicaria a você. Pegue uma Bíblia, eu indico a Nova Tradução na linguagem de hoje. Cara, começa a ler Provérbios, Salmos, vai lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sabe? Vai se familiarizando com isso, que é um livro que é muito confuso, mas se você começar por Provérbios, começar por Salmos, começar pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como eu falei, isso vai te dando clareza, você vai começando a entender, sabe? Daqui a pouco você tá craque, sabendo de tudo. Outra coisa que eu sempre faço para alimentar essa espiritualidade, eu tiro o tempo sozinho, né? Eu gosto muito de ficar sozinho, às vezes em silêncio, às vezes falando mesmo com Deus, seja no banheiro, né, tomando banho, sabe? Eu sou contra a religiosidade, cara. Eu sou um cara hoje avesso à religiosidade. Aquela coisa que você tem que fazer isso, cara. Todas as regras que o homem impôs, eu acho que atrapalham. Nada tem que ser exigido, sabe? Cobrado. E o que eu faço é isso, eu tiro um tempo sozinho para conversar, para falar, sabe? Às vezes você pode perguntar, Filipão, você escuta Deus falar com você? Muitas vezes não. E muitas vezes sim, sabe? Muitas vezes é só o meu desabafo, às vezes é um choro, às vezes eu boto para fora uma pergunta e eu só vou ter a resposta daqui a alguns dias ou meses. Mas eu percebo que eu não estou só. Eu percebo que, sabe, não é um monólogo. Eu percebo que eu estou ali e que há algo espiritual acontecendo e que essas respostas, elas vão ter suas, quer dizer, essas perguntas vão ter suas respostas, vão ter as suas diretrizes, os seus caminhos, sabe? E isso não é em vão, não é perdido. Eu não me sinto um tolo quando eu estou sozinho falando e parece que eu estou sozinho, mas eu sei que não estou. Eu não me sinto um palhaço, como talvez muita gente pode pensar. Pelo contrário, me sinto acolhido, me sinto respondido, mesmo que não seja na hora que eu quero, me sinto abraçado, me sinto, eu vou usar essa palavra, nem sei se existe, acalmado, sabe? Como se realmente eu estivesse ali naquele momento, eu e Deus, o dono do universo, e Ele estivesse me escutando e dizendo, filho, ainda que eu não te responda agora, estou te entendendo e estou cuidando, vou cuidar de ti, sabe? Então, esse tempo com Deus, isso tem me feito muito bem, todos os dias, nem que seja um pouco, a hora do meu banho, quando eu estou dentro do carro, eu ligo ali uma música que me faz, sabe, conversar com Deus, e é mais uma dica que eu lhe dou, tira um tempo sozinho para você ter essa busca, sabe, alimentar a sua espiritualidade. E a terceira coisa é você, sabe, se dar um pouco às pessoas que estão à sua volta, em pequenos atos de generosidade. Você vai ver que isso também vai te fazer uma pessoa mais feliz, sabe? Vai te fazer uma pessoa mais completa. Você sentir, sabe aquela coisa de dizer, rapaz, estou sentindo de fazer isso? Sentindo de ajudar? Estou sentindo de deixar aqui R$ 10 para essa pessoa? Estou sentindo de dizer assim, ei, cara, tu é tão legal, sabe? Fazer um elogio sincero. Coisas que venham de dentro, essa relação vai te dar muitas coisas aqui dentro e você vai botar para fora. Às vezes você vai ajudar uma pessoa a empurrar um carro na rua, às vezes você vai ajudar uma pessoa no supermercado a empurrar o carrinho dela, a pegar uma coisa que está mais alta, a ajudar uma pessoa que caiu ali, você levantou, uma pessoa a atravessar a rua, um dinheiro para alguém que está pedindo, eu não sei o que é, mas você se dar, se doar, se deixar
viver atos de generosidade. Cara, isso faz uma grande diferença na minha vida. E isso aqui, eu já falei algumas coisas que mudaram, né? Mas, poxa, hoje eu me sinto outro cara, hoje eu me vejo, sabe? Lógico que o tempo passou, a maturidade também já veio de diversas formas, mas hoje eu me sinto um cara muito mais completo. Eu tô falando por dentro, sabe? Muito mais feliz, muito mais pleno. Outra coisa que eu cometo muito menos erros. Essa relação me faz ser muito mais prudente, me faz ter muito mais percepção, sabe? Visão. Quando tem alguma coisa eu digo assim, meu Deus, ou sei lá, eu fico assim, rapaz, eu preciso de um sinal, preciso de um sinal. E muitas vezes eu tenho um sinal que eu preciso, que é para eu fechar aquele negócio ou não fechar, fazer aquilo ou não fazer, ir ou não ir. Eu sinto que essa direção passa a ser muito mais clara, isso me dá uma vida de menos erros e muito mais acertos e, consequentemente, paz, né? Isso também arranca a nossa ansiedade, porque você não se sente sozinho, o sentimento de estar sozinho, o sentimento de não saber como fazer, o sentimento de não ter com quem conversar, com quem discutir, sabe? O que dialogar, cara, isso se resolve de uma maneira maravilhosa. Não é que eu não sinta mais ansiedade nenhuma, mas que aquele peso, sabe? Aquela carga que tantas vezes a gente carrega, que eu carregava, que tantas vezes a gente carrega, hoje eu consigo compartilhar. Hoje eu consigo entregar essa carga, sabe? Na minha espiritualidade, colocando assim para Deus mesmo. Cara, isso tem mudado a carga da minha vida, da minha caminhada, sabe? Outra coisa é que isso melhora as minhas relações. Não tem como você se tornar uma pessoa melhor e isso não melhorar suas relações. Todas, suas relações profissionais, suas relações pessoais, né? Você tem filhos ou cônjuge, não sei. Mas, cara, tudo aos poucos vai melhorando e a sua vida vai ficando muito mais, sabe, leve, gostosa de se viver, cheia de alegria. A gente vai se tornando uma pessoa melhor para o outro e, consequentemente, a gente recebe mais do outro também. Então, poxa, já são 20 e poucos minutos aí de vídeo. Não sei se o nosso editor vai cortar, como é que vai ficar aí. Eu não consigo falar de espiritualidade, sabe, de maneira dando arrodeios, encontrando, não. Eu quero que esse canal você entenda que aqui a gente fala de espiritualidade, fala de saúde, fala de finanças. Não é um canal que eu falo de tudo, sabe? A gente vai andar por essas 4 áreas e, sabe, levando você ao entendimento de que elas se tornam uma coisa só, que é uma vida plena, que é a verdadeira riqueza, que eu tenho chamado de a nova riqueza. Eu acho que a nova riqueza do homem, do universo, a riqueza que hoje eu tenho buscado para mim, é uma riqueza que abraça essas 4 áreas e que com certeza a principal é a espiritualidade que nos dá bagagem para tudo isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não nos segue ainda, segue aqui, canal da Jornada, é um prazer. A gente vai estar aqui trabalhando todos os dias, lendo, aprendendo. Aí tem livros aqui, livro ali, livro aqui embaixo. Buscando conhecimento, aprendizado, lógico, primeiro porque eu sinto essa sede para a minha vida, mas tudo que eu aprender, eu me comprometo a compartilhar de todo o meu coração com você. Então estamos juntos, vamos para cima, deixa o seu like aí e até o próximo vídeo. Valeu!